Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Tavares e neste momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, ministrou ao meu coração, que está em Levítico capítulo 6, do verso 12 em diante. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13, que diz assim a palavra de Deus. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. E o tema dessa mensagem é: o fogo não pode apagar. O livro de Levítico, ele é um livro de instruções, um livro onde Deus ele vai ensinar ao seu povo sobre adoração, sobre santidade e relacionamento. E Deus ele estabelece uma ordem muito clara ao povo de Israel. Toda manhã o sacerdote ele deveria levar lenha até o altar, para que a chama não apagasse. Então, toda manhã o sacerdote ele fazia a manutenção do altar. Ele arrumava o holocausto e queimava a gordura das ofertas de comunhão. E Deus ele dá uma ordem muito clara que o fogo ele deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Deus ele acendeu a chama, Deus ele acendeu o fogo sobre o altar. Mas ele deu uma ordem que o fogo deveria ser mantido aceso e não deveria ser apagado. E o interessante é que Deus ele fala duas vezes aqui nesse texto que o fogo não deve ser apagado. Um no começo do texto e um no final. Que o fogo ele deve ser mantido aceso e não deve ser apagado. Esse fogo havia sido aceso pelo próprio Senhor. E nas nossas vidas, isso representa que Deus ele acendeu a chama em nossos corações, mas ele entregou uma ordenança, ele entregou um mandamento, que nós devemos fazer a manutenção dessa chama, que nós devemos fazer a manutenção do altar para manter aceso o fogo em nossos corações. E ele vai dizer que todos os dias pela manhã o sacerdote deveria colocar lenha, organizar o sacrifício e manter o altar queimando. E essa passagem ela revela um princípio espiritual muito profundo, que hoje o altar é o nosso coração. E a mesma ordem que Deus entregou aos sacerdotes, Deus entrega para as nossas vidas, que o fogo ele deve ser mantido continuamente aceso. E quantos já foram tocados por Deus? Quantos já sentiram o fogo do Espírito Santo, mas pelo fato de não fazerem a manutenção, acaba que essa chama é apagada. E a pergunta que eu lhe faço nesse momento: o fogo de Deus ainda está aceso em sua vida? O fogo ele representa a presença de Deus. Ao longo da história, ao longo da Bíblia, nós vemos várias vezes Deus se manifestando em fogo. Deus se manifestou a Moisés em uma sarça ardente. Deus respondeu à oração de Elias com fogo que caiu do céu. No livro de Atos, o Espírito Santo ele desce como línguas de fogo. E o fogo ele representa a presença de Deus, representa o poder de Deus, a pureza, a santidade e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando o fogo estava no altar, significava que Deus estava aceitando aquele sacrifício. E quando o fogo desaparece, significava que algo estava errado. E quando o fogo de Deus ele está aceso em nossas vidas, quando existe paixão pela presença, existe sede pela palavra de Deus, existe desejo de orar sem cessar e existe alegria em adorar e louvar ao Senhor. Quando deixamos o fogo diminuir, a oração se torna pesada, nós passamos pouco tempo orando, não temos mais uma vida de oração, não temos mais uma vida de devoção, a palavra de Deus, a Bíblia fica fechada, a igreja vira rotina, uma obrigação, um fazer por fazer, e o coração ele fica cada vez mais frio. Por isso que Deus ele deixa claro em sua palavra
que o fogo não deve ser apagado. Não basta apenas Deus acender o fogo em nossos corações, nós precisamos manter o fogo aceso. Muitas pessoas experimentam momentos de fogo, mas não vivem uma vida de fogo. Experiências com Deus em congressos, campanhas, cultos, retiros, mas depois de alguns dias, tudo volta ao normal. Por quê? Porque não há manutenção do altar. Como é que se faz a manutenção do altar? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da devoção, da consagração, do relacionamento íntimo com o Espírito Santo, quando buscamos a sua face e a sua presença em nossas vidas, quando somos obedientes à voz do Senhor, quando somos obedientes à palavra de Deus, nós mantemos a lenha no altar, nós mantemos a chama acesa em nossos corações, porque o fogo que Deus acende precisa ser alimentado diariamente, através de um relacionamento contínuo com o Senhor, através da oração, da leitura da palavra, da devoção, do louvor, da adoração. E o texto ele vai dizer algo poderoso, que toda manhã o sacerdote deveria acrescentar lenha. E espiritualmente falando, existem algumas lenhas. Como eu falei, a primeira lenha é a palavra de Deus. A palavra alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, alimenta o nosso coração. É por meio da leitura da palavra de Deus que o nosso entendimento é renovado. E quanto mais nos enchemos de Deus e da sua palavra, mais nos esvaziamos do mundo, mais nos esvaziamos do pecado, mais nos esvaziamos da nossa natureza pecaminosa. E nos enchemos cada vez mais do Espírito Santo e da sua palavra. Jesus declarou no Evangelho de Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nossa fé cresce, nossa mente é renovada, nosso espírito é fortalecido. E quem abandona a palavra começa a perder o fogo. A segunda lenha é a oração. A oração mantém a nossa conexão com Deus. A oração ela renova as nossas forças. A oração ela traz entendimento, a oração traz direção, traz propósito, traz destino. Homens e mulheres que carregam fogo são homens e mulheres de oração. E a terceira lenha é a adoração. A adoração não é apenas cantar, mas é entregar o coração a Deus. No livro dos Salmos nós vemos que o louvor sempre reacendia o coração do povo de Deus. Sempre reacendia a chama no coração do povo de Deus. Quando adoramos, nossa alma se enche da presença de Deus, a nossa fé ela é renovada e o fogo volta a arder. A quarta lenha é a comunhão com a igreja. Deus não nos chamou para vivermos uma fé isolada. Deus nos chamou para viver em corpo de Cristo. E quando nós estamos reunidos, nós somos encorajados, somos fortalecidos, somos edificados. E Deus não fala apenas em sermos uns frequentadores de igreja, mas sermos igreja, vivermos a vida da igreja. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Precisamos buscar a presença de Deus dentro da igreja e precisamos nos tornar igreja. E existe um perigo muito grande quando deixamos o fogo apagar. Quando nós somos negligentes espiritualmente, quando nós negligenciamos, quando deixamos de buscar a Deus, o fogo enfraquece. Quando nós permitimos um pecado não tratado criar distância entre nós e Deus, em vez de tratarmos os pecados. Uma vida espiritual superficial, uma rotina religiosa que só faz o coração esfriar mais. Porque Deus ele não quer religiosidade. Deus ele quer corações incendiados. E hoje o altar é o nosso coração. Na primeira carta aos Coríntios, o altar agora não está em Jerusalém, o altar está dentro de nós. E o fogo deve ser mantido continuamente aceso, porque nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Não fomos chamados para vivermos uma religião, fomos chamados para ser filhos de Deus, viver o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. E isso significa viver uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade face a face com Deus. E cada vez mais nos tornarmos
parecidos com Cristo. Porque ser cristão significa ser parecido com Cristo, como ele andava, como ele vivia. Amém, queridos? E talvez nesse momento existam algumas pessoas que já tiveram fogo, já viveram o fogo de Deus, mas ele diminuiu. E eu quero te dizer que Deus quer reacender o fogo em seu coração. Deus quer te avivar novamente. Talvez exista um grupo de pessoas aqui que estão frias espiritualmente. E eu quero te dizer que Deus te chama para restaurar o altar. E pessoas que estão com fogo aceso. Deus está te dizendo neste momento, continue alimentando o fogo, porque a ordem de Deus ela continua válida até hoje. O fogo deve ser mantido continuamente aceso e não deve ser apagado. Por isso eu quero te dizer que todas as manhãs nós precisamos buscar a Deus. No texto que nós lemos, a palavra diz que pela manhã o sacerdote colocava a lenha sobre o altar. E não significa horário, mas significa prioridade. Quando acordamos, nós precisamos ter prioridade com Deus. Nós precisamos ter uma perseverança, uma disciplina espiritual, para que nós possamos alimentar a nossa fé, possamos buscar ao Senhor pela manhã. E quando nós fazemos isso, quando nós tornamos isso de forma disciplinada, um hábito espiritual, a nossa vida se torna um altar vivo, um testemunho do poder de Deus, uma chama que ilumina outras vidas. E que hoje você possa decidir que o fogo de Deus na sua vida não vai se apagar, que você não vai permitir que o fogo de Deus seja apagado em sua vida. Porque a ordem de Deus é: mantenha o fogo aceso. O fogo deve ser mantido aceso no altar. E pela manhã, de forma prioritária, você deve acrescentar a lenha. Você deve orar ao Senhor. Você deve ter devoção ao Senhor. Você deve ler a sua palavra. Você deve adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E assim você mantém a chama acesa no altar. Você mantém o seu coração incendiado e você mantém um relacionamento íntimo com Jesus. E assim cada vez mais você vai ser cheio da presença de Deus e mais vazio de si mesmo. Quando nos enchemos da presença de Deus, da sua palavra, renovamos o entendimento. Renovar significa trocar aquilo que é velho e colocar o novo de Deus em nossos corações, em nossa mente. Trocamos os pensamentos antigos pelos pensamentos de Deus. Trocamos os hábitos antigos pelos hábitos espirituais que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que Deus quer para nós. O fogo ele purifica, o fogo ele santifica, o fogo ele transforma as nossas vidas. E nós precisamos dessa chama acesa em nossos corações, em nossa mente. Precisamos ser avivados dia após dia, pois os dias são maus e nós precisamos nos dedicar à presença do Senhor, à palavra de Deus, porque o inimigo ele estará ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Então que possamos nos fortalecer em Deus, buscar a presença de Deus e viver uma vida em seu altar. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra revelada, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque cremos que o Senhor é o nosso Pai. Abba, Pai, e que o Senhor fala conosco. Deus, nós te pedimos um avivamento em nossos corações. Deus, nós te pedimos um avivamento em nosso espírito, que o Senhor venha nos incendiar com a tua presença, que o Senhor venha nos incendiar com a tua palavra, Pai. Deus, que nada venha nos afastar da tua presença, que nenhum pecado venha nos tirar da tua presença. Senhor, que nada venha nos distrair, que nada venha nos remover do teu altar. Deus, que o Senhor venha nos atrair cada vez mais à tua presença. Que nós possamos manter os olhos em ti, Senhor, e que cada vez mais venhamos a ter mais entendimento, mais sabedoria para te buscar, para clamar. Que o Senhor venha nos encher com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos encher com a tua palavra, com o teu amor, nos inundar com a tua graça, Pai. E que Deus,
pela manhã o Senhor seja prioridade em nossas vidas, que possamos ouvir a Tua voz nos chamar, que possamos, Deus, ser atraídos até uma devoção a Ti. Sim, Deus, e que o Senhor venha nos transformar dia após dia. Em nome do Senhor Jesus, te entregamos o nosso coração, te entregamos a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, que você possa deixar um comentário aqui, que eu vou manter aceso a chama no altar. Amém, queridos? Que você possa me seguir, que você possa se inscrever no canal e receber diariamente uma palavra do coração de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.